Graça e paz. Graça e paz, pastor. Tudo jóia? Estamos aqui felizes por essa noite e por esse tempo tão precioso de compartilhar o Amém. Evangelho juntos aí. Amém. Glórias a Deus. Que bênção. Que bênção. Tempo precioso, né? Esse momento de Páscoa, esse momento tão importante na fé cristã, né? Sem sombra de dúvidas, o momento mais marcante da nossa fé, né? E uma experiência um tanto quanto interessante, uma Páscoa à distância, né? Experiência diferente. Estranho isso, né? Mas e aí, como que estão vocês? Como tá sendo a caminhada, Pastor Christian? Oi, Pastor Christian, tá me ouvindo? Alô? Sonhos, voltamos a ouvi-lo aqui. Você estava perguntando da caminhada e de tudo. A gente está aqui aprendendo com o tempo, continuando aprendendo com o caminho da graça e aprendendo com a tecnologia, essa ferramenta aí, nesse tempo diferente que o senhor falou, para poder interagir, para chegar nas pessoas, chegar nos amigos, família na igreja. Então, vamos fazer desse tempo um tempo oportuno aí de grandes oportunidades, né? E quem já está aí visitando a gente, e alguns amigos já chegaram, o Eunice está até mandando a paz aqui para a gente, paz a todos vocês. Fique até o final dessa live, porque ela promete muita coisa boa, né, pastor? Ah, se Deus quiser, né? Creio nisso. Deus tem, Deus tem ministrado no nosso coração que esse tempo é um tempo oportuno, né? Desde quando começou a ameaça da pandemia, Pastor Christian vai lembrar disso. Foi ali a nossa última atividade no templo foi a conferência Avivamento e Discipulado, né? E no domingo do encerramento da conferência, eu mencionava Eclesiastes capítulo 3, quando a palavra fala que há tempo para tudo e para todo propósito, né? E uma das afirmativas ali de Eclesiastes 3 é que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, né? Naquele domingo mesmo eu citei esse texto dizendo, se domingo que vem a gente não puder estar aqui e tal, né? Por conta da ameaça de isolamento social, que já era muito real, né? Aqui na cidade de Presidente Prudente, como já foi reafirmado novamente a necessidade do isolamento social, né? No entanto, lá atrás, quando tudo isso ia começar, eu já tinha algo assim muito firme no meu coração, que se de fato fosse necessário a igreja recuar para suas casas, haveria propósito da parte do Senhor nisso, né? Não tenho dúvida que nós estamos debaixo de um propósito do nosso Deus, né? E se temos lido esse momento de uma forma bacana, sem sombra de dúvidas, vamos saber como lidar, vamos saber como aproveitar e vai servir para o despertamento, para o avivamento da igreja em nome de Jesus. Né, Pastor Christian? Amém. Glória a Deus, pastor. Mas vamos começar a bater um papo que interessa? Você faz uma oração para nós, depois vamos ter um momentozinho de louvor, e aí a gente parte para a palavra, pode ser? Amém. Glória a Deus. Jesus, nós queremos te glorificar, Amém, Pai. porque o Senhor desceu aí dos céus, caminhou conosco na terra, e nesses dias, muitos cristãos, ao entorno desse planeta todo, estão reunidos em torno da sua gloriosa presença para relembrar, celebrar, comemorar esse fato, mas também para repensar que a nossa caminhada. E Deus. nós queremos te bendizer, ó Pai, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pela sua paixão, pela sua morte, sobretudo pela sua ressurreição, Pai. E que o Aleluia. poder desta ressurreição seja sobre todos nós, os seus filhos e filhas aqui. Abençoe e acolhe na sua presença todos aqueles que estão se juntando a nós nessa live agora.
Que o Sim, Senhor Deus. possa visitar cada sala, cada lugar, ó Pai, onde Visita, Pai. essa palavra está sendo, ó Pai, ouvida, escutada agora, em nome do Senhor Jesus. Que isso seja um Aleluia. culto aceito pelo Senhor, ó Pai. Uma vez que a igreja também somos nós, que culto desse templo, ó Pai, que está aqui desse lado do monitor, do outro lado, seja recebido pelo Senhor. E o Senhor venha nos Aleluia. abençoar e a receber o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Diga coisas preciosas ao nosso coração, ó Pai, e que Sim, possamos Deus. estar aqui com os nossos ouvidos e mentes abertas para poder compreender, ó Pai, aplicar e desfrutar daquilo que é semente sua, a palavra do Senhor a nós. Em Cristo Aleluia. Jesus, consagramos esse tempo e esse momento como culto ao Senhor, qual lhe apresentamos agora, e lhe rendemos toda a honra, toda a glória e toda a graça por meio de Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Só lembrando, né? Depois eu vou fazer todos os avisos referentes ao fim de semana, né? Essa é a nossa primeira programação online deste fim de semana. Vai ser um fim de semana bastante intenso. Mas amanhã, 19 horas, nós vamos ter também uma live, né? O pastor Marcelo, que acabou de entrar aí, inclusive, ó, acabou de entrar aqui acabou de registrar para mim a entrada do pastor Marcelo aqui. O pastor Marcelo vai estar falando na nossa live amanhã, né? O pastor Christian vai estar junto com ele nessa abertura dessa live. E nós, pastores da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, temos entendido que esse tempo é um tempo precioso também para que a gente possa investir na vida do rebanho e de todos aqueles que assim desejarem, né, passar por um tempo de investimento, de estudo da palavra de Deus. Nós temos discernido que esse tempo é um tempo oportuno para isso, né? Então amanhã, 7 horas, também tem live. Domingo, às 7 horas da manhã, nós postamos agora pouquinho aqui no Insta da Metodista Central mesmo. Nós postamos agora pouquinho o bannerzinho do culto regional de domingo de manhã. Tá? Domingo de manhã, às 7 horas da manhã, nós vamos ter um culto regional, uma celebração regional, pelo YouTube da Quinta Região Eclesiástica, está aqui no Insta da nossa igreja, tá bom? E no domingo à noite nós vamos ter a nossa celebração no YouTube da Igreja Metodista Central, culto de ceia, vai ser um momento precioso. Vamos ter um momentinho de louvor? Deixa eu tirar o meu microfone aqui de perto, né? Deixar ele um pouquinho mais longe aqui, para não saturar o som. Mas tem uma canção, gente, que nesses dias ela tem servido de esperança, e cristãos pelo Brasil inteiro têm ministrado essa canção na janela da sua casa, nas igrejas, gravado lives com essa canção, né? Porque essa canção ela fala acerca da nossa fé e da nossa esperança. Ela diz: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por
eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Seja dada a ti. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! A gente crê nisso, né? A gente crê nisso. Cremos Glória. que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor. Glórias a Ele. Pastor Christian, Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe o seu coração agora, para que você possa transmitir para nós aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero citar com vocês, amigos queridos aí nessa live, um texto numa versão um pouco mais antiga que busquei, gosto dessa versão. É uma versão de 1611, mas Isaías capítulo 53, versículo 3 até o 6 diz: ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces, igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas, elevado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós, é o que diz Isaías, capítulo de número 53. Nós estamos aqui nessa semana pascal e nesse tempo de sexta-feira é um tempo onde essa tristeza, onde essas dores, onde essa angústia, onde essa
essas feridas, onde essas aflições, elas se concretizaram de uma forma muito real na pessoa do Cristo. Mas diferente desse momento, o nosso momento hoje já não é mais de aguardar pelo domingo. Dura coisa foi para quem teve que aguardar pelo domingo. E graças a Deus pelo envio de Jesus, graças a Deus por esse acontecimento, porque esse acontecimento, como nós sabemos, ele já aconteceu, ele foi visto, foi testificado por milhares de testemunhas, então nós podemos celebrar a Páscoa com uma gratidão e uma alegria muito grande no coração. Mas para a gente não perder o senso da paixão de Jesus Cristo, o que havia no coração de Jesus de carregar todas essas dores físicas, as dores morais, as acusações, as mentiras, as calúnias, as agressões, né? Cusparada, açoites, a lança rasgando o seu peito e a agonia de morte, foi só um ciclo da vida de Jesus e um ciclo necessário. E Jesus se submetendo a passar por isso, ele tira do meu coração toda a dúvida quanto ao amor e quanto aos sentimentos tão intensos que moveram a sua vida, direcionaram o comportamento dele, o pensamento e suas ações frente a essas tormentas experimentadas em nosso lugar, né? Paixão de Cristo passa por isso tudo. Paixão de Cristo passa por esses momentos difíceis, esses ciclos difíceis da vida de Jesus. E nesse caso da Sexta-feira Santa, o último ciclo, ou o último momento desse ciclo difícil da vida e do ministério de Jesus Cristo. Alguns outros episódios para essa paixão, eles estavam inseridos, né? Além da morte. Mas eu quero que você guarde que esta paixão, esta palavra, ela tem um significado para nós de apontamento para o sofrimento. E o que eu quero dizer hoje é uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração de algo diferente do sofrer. E só é diferente do sofrer por causa do acontecimento da Páscoa. Se não fosse a Páscoa, não seria diferente. Porque na Páscoa há a contemplação da ressurreição. E a Páscoa que contempla a ressurreição de Jesus Cristo mudou tudo, meus amigos, minhas amigas. A Páscoa que contempla a ressurreição, ela mudou tudo. Então eu acredito que nós estamos vendo também um tempo de mudança. Aliás, o mundo está um cenário de mudança. Os acontecimentos apontam para essa mudança. O momento é para a mudança. E nós estamos também no nosso calendário cristão falando de uma coisa necessária a todos nós. Quem é que não gostaria de mudar? Quem é que não deseja mudanças? Quem é que não precisa de transformações de cenário, transformações de situação de vida? Quem é que não deseja sair dos flagelos dessa vida? Nesse dia, Jesus estava andando e caminhando sobre alguns flagelos. Talvez a sua vida seja de alguém que está levando alguns flagelos sobre as suas costas, né? Se não físicas, espirituais, mentais, né? De que ordem for. Mas Jesus Cristo, e essa é a boa nova do Evangelho, Jesus Cristo, ele passou por tudo isso, subiu nessa cruz do Calvário por minha vida e por sua vida, para que as nossas tentações, os nossos flagelos, os nossos pecados, as nossas dores, elas pudessem ter uma esperança de modificação. Então, eu me alegro de falar da mensagem da Páscoa, porque, antes de qualquer coisa, para mim, a Páscoa ela traz uma mensagem de mudança na vida e uma mudança de nossa vida, de nossa posição com relação à vida que nós temos e à vida que nós levamos também agora. Meus irmãos e irmãs, é maravilhoso a gente olhar para aquilo que a Páscoa aponta, né? Há tantas coisas preciosas aqui e nós não podemos nos permitir de que isso não cause nenhum impacto sobre a nossa vida. Como é que 12 pescadores, camponeses, cobradores de impostos, agricultores, como é que esses 12 homens eles conseguiram se multiplicar e esses 12 seguidores de Jesus eles alcançaram muitas pessoas pelo planeta todo, né? A resposta disso é ali o acontecimento da Páscoa que implica na ressurreição de Jesus, porque a ressurreição mudou tudo. A ressurreição é tão poderosa, pouca coisa é tão poderosa quanto a ressurreição, porque ela rompe até mesmo a forma como o nosso calendário, como é que a gente conta, né, da nossa vida. Aí você deve estar se perguntando assim, mas o que conta, né?
O que conta a mudança do nosso calendário é o nascimento de Jesus, não a Páscoa. Deixa eu só trazer um detalhe para você. Se não fosse a história da Páscoa, nós não estaríamos em nenhum momento recordando e celebrando o nascimento de Jesus. Então, essa mensagem da Páscoa ela é mais poderosa do que a gente pode imaginar. Nenhum outro evento ele traz um impacto no mundo tanto quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos pensar aqui em algumas coisas. Por exemplo, é maravilhoso a gente começar a refletir no fato de que Jesus nunca escreveu um livro, não é verdade? Não é relatado e nem nos é dito que Jesus escreveu um livro sequer, um rabisco sequer. Pelo menos não lembro disso, não tenho conhecimento disso. Mas Jesus, embora não tenha escrito um livro sequer, de fato ele não escreve quase nada, mas, no entanto, existem milhares de livros escritos sobre Jesus e há muito mais livros escritos sobre Jesus do que qualquer outro assunto no mundo. Mais do que isso, né? Ele nunca compôs uma música. Eu não vi Jesus compondo uma música, tangendo uma harpa, né? E conduzindo algum momento assim. Mas há mais músicas escritas e feitas a respeito da pessoa de Jesus Cristo do que qualquer outro assunto na história da humanidade toda. Outra coisa para a gente refletir. Jesus nunca tirou uma selfie. Embora alguns digam que, né, o retrato da última ceia, bem próprio para essa ocasião também, foi a última foto de Jesus. Mas eles não contam nem a primeira, né? Então, Jesus ele nunca registrou uma foto. Nada parecido aconteceu com Jesus, mas a arte feita sobre Jesus Cristo, o que é impresso sobre ele, as esculturas, tem muito mais arte feita sobre Jesus Cristo, desenhos, do que qualquer outro assunto na história. Jesus, ele nunca viajou mais do que, acredito, cerca de 160 quilômetros de onde ele nasceu. Olha que dado interessante. Na vida e no ministério de Jesus, ele ficou transitando ali muito pouco, né? E, no entanto, você pode encontrar seguidores de Jesus por todos os cantos e todos os recantos do planeta. Irmãos, essa mensagem ela é muito poderosa. A história de Jesus, a Páscoa de Jesus, ela é muito poderosa. E a razão pela qual o cristianismo se espalhou é porque realmente são boas notícias que movem as pernas do cristianismo. O que faz o cristianismo andar, o que faz o cristianismo se mover são boas notícias, não são más notícias, são realmente boas notícias. Aliás, para ser sincero, são ótimas notícias, não são apenas boas notícias, mas são ótimas as notícias, né? A notícia para nós desta palavra evangelho, né, que traduzida para nós significa as boas notícias, é algo para que a gente possa ser ali não só possuidor do conhecimento do que significa essa palavra, mas de tudo aquilo que aplica essa palavra, tudo aquilo que está ali, né, nas entrelinhas dessa palavra, e seu significado para a nossa vida concreta e para a nossa vida real. As pessoas, elas precisam saber dessas boas notícias. Nós estamos nessa live porque nós queremos que essa boa notícia chegue aí do outro lado, continue chegando para a sua vida. São as boas notícias que têm nos colocado de pé. Nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de luta, de angústia, de agonia, em tempos como esse que nós nunca vimos antes, mais do que nunca nós precisamos de boas notícias. E então a Páscoa traz uma grande notícia. Ela revela para nós a maior notícia do maior acontecimento de todo tempo, porque a Páscoa muda a história, muda a nossa história e vai mudar essa história de novo em nome de Jesus. Amém. Queridos, o cristianismo, a mensagem do Senhor Jesus, da vida, da morte, da sua ressurreição, são boas notícias, mas a partir de quando você entende isso. Porque se você não tiver entendimento disso, elas não vão ser boas notícias, vão ser informações, né? E nem todo mundo é interessado por informações. Tem gente que tem informação todo dia, mas entra de um lado e sai do outro lado. Boas novas de Jesus, mensagem sobre vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. São as ótimas notícias do Evangelho. Mas nós precisamos entender e significar o que é que isso implica, né? O que exatamente quer dizer isso. Eu lembro que na ressurreição há alguns benefícios incríveis na nossa vida e na cruz do Calvário também, né? Há alguns documentários, alguns filmes sobre a cena da crucificação de um Jesus
crucificado e ressuscitado, mas nesses filmes eles também relatam que depois da sua crucificação, está lá Jesus, ele aparece novamente para os seus discípulos, né, ressuscitado. Isso é glorioso. Não há um evento na face da terra que possa se comparar a isso. Não há nada que possa sequer chegar perto do que foi a Páscoa que contempla a ressurreição de Jesus. Eu disse de benefícios, na cruz de Calvário há muitos benefícios. A palavra de Deus diz, nós não vamos nem localizar os textos para que a gente possa avançar mais. Primeiro benefício, nós podemos ser livres e nós podemos ser perdoados da morte de Jesus. Eu não quero nem começar a abrir espaço para a gente falar de tanta coisa que a gente precisa ser liberto, né? Seguramente não há uma pessoa na face da terra que não precisa ser livre de algumas coisas. Também, além de sermos livres e perdoados pela morte de Jesus na cruz, foi na cruz que Jesus derrotou a morte definitivamente para que a gente não tenha medo dela. Deixa eu dizer para vocês, em um espaço muito curto, em menos de 8 meses, na minha família, bem próxima, a gente fez 2 sepultamentos. Tivemos que sepultar nosso pai, tivemos que sepultar nossa mãe cerca de 4 meses depois. É uma coisa muito dolorosa, muito dura, né? Muito difícil você ver essa realidade acontecendo, como é difícil o mundo ver a realidade de tantas mortes acontecendo hoje, né? E ver essa morte, ou essas mortes, mas lembrar dos benefícios da cruz do Calvário, me fazem ter esperança de que um dia nós vamos poder nos ajuntar com as pessoas que amamos, estaremos juntos ao lado do nosso Pai Celestial por toda a eternidade, sem passar mais por esses agravantes. Isso é glorioso, benefício da cruz. Outro benefício da cruz do Calvário, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Outro benefício, Deus nos ama incondicionalmente. Isso é maravilhoso. Aqui está o conceito da graça. Graça é tão importante, querido. Às vezes a gente fica negociando com Deus, né? A gente fica querendo fazer alguma coisa, esperando uma ação correspondente depois de Deus. Deixa eu dizer para você, se você tiver que fazer qualquer coisa para que Deus se mova em direção a você, você já não entendeu o que é a graça de Deus. Você já não sabe o que é esse favor imerecido e esse benefício da cruz do Calvário. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer romarias, caravanas, que a gente precisa fazer uma série de coisas, porque aí Deus vai me ouvir. As disciplinas espirituais, irmãos, elas estão em ordem, elas são necessárias. Mas não é porque você orou mais, porque você orou menos, não é porque você jejuou mais ou jejuou menos, que Deus vai ou não assistir você. Porque qualquer coisa que seja seu esforço já descaracteriza aquilo que é a graça de Deus. É bom que a gente faça, é bom que a gente tenha o hábito de exercitar espiritualmente a nossa vida. Mas um dos benefícios da cruz é que Jesus ama você incondicionalmente. E essa é uma grande notícia. De graça. Ama porque amou. Ama porque você é criação dele. Ama porque projetou você para ser semelhante a ele. Quando estudava ainda na faculdade de teologia, algumas pessoas estavam tentando dar algumas definições a respeito do que é o homem. E em uma disciplina de teologia sistemática, de uma forma muito feliz, o professor disse que nós somos pequenos fragmentos de Deus, né? E por isso o esforço de Deus dele descer do céu agora e ele tentar reunir de volta todos os seus pequenos fragmentos nele. Então, que coisa gloriosa sermos amados incondicionalmente por Deus pelo fato de sermos ali feitos sobre o seu selo, né? Ali está a nossa origem. Outro benefício glorioso da cruz do Calvário é que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E aqui a gente precisa, né, ter um entendimento e a gente precisa investigar, se interessar por esse assunto. Gente, isso é bom demais. Se você não tem um propósito, se você não tem um projeto, você já criou o projeto de falir, de ruir, né? Porque todo mundo que não tem um projeto já projetou o fracasso. Já projetou não dar em nada, né? E Deus tem um propósito maior para as nossas vidas, e é por isso que é tão importante a gente cultivar a vivência na família da fé, se congregar. É por isso que é importante a gente se reunir, ser discípulo, ser discipulador, né?
aprender para poder ensinar. O melhor jeito de eu aprender também a ensinar, para encorajar quem é tímido e quem não quer dar espaço. Tem tanta riqueza dentro de você, né? A partir da sua história com Jesus, e as pessoas e o mundo precisam saber disso. Deus tem um propósito maior para a nossa vida. E parte dele, sem dúvida nenhuma, é fazer com que a gente possa cumprir o ID na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Nós podemos ter certeza de um futuro no céu. Isso é um outro ponto de benefício na cruz do Calvário. Eu estou passando por isso para que eu possa relatar para vocês como é que a Páscoa e como a ressurreição muda tudo. Como ela modificou tudo, como ela transformou tudo, né? E a sua vida não está excluída disso. A sua vida não está fora disso. Basta que você seja receptivo a essa mensagem. E então, além dos benefícios da cruz do Calvário, você vai também verificar de forma experiencial como a ressurreição mudou tudo no mundo, mas também vai mudar tudo na sua vida, na sua existência, vai mudar tudo na sua história, como ela vai operar de forma maravilhosa em questões que você sequer imagina que tenha jeito, que tenha solução, que tenha uma possibilidade de mudança. Eu fico apaixonado pela palavra de Deus, porque ela vai nos mostrando aqui riquezas do detalhe dessa obra, né? E na nossa sociedade, a maioria das pessoas, elas estão olhando para uma data, um evento como a Páscoa, de uma forma não interessante e acho que nem muito inteligente, né? Elas esquecem que se não acontecesse isso, não haveria as possibilidades de modificação em situações da nossa vida e da nossa própria salvação. E a sociedade, ela não está olhando como é que a Páscoa se aplica para a gente nos dias de hoje, né? A sociedade, mesmo entre aqueles que não creem, elas não estão fazendo aquela pergunta: e se de fato Jesus estiver vivo? E se de fato ele realmente ressuscitou, ele está ali, junto do Pai, conforme a gente ouve dizer por aí, né? Qual é o grande problema? É que como é que pode que algo que aconteceu aí há cerca de 2000 anos ter alguma influência na minha vida hoje? Esse é o grande problema. É que este acontecimento, ele tem influência na nossa vida, exerce influência na nossa vida. Essa foi a mesma pergunta que fizeram para o apóstolo Paulo em Corinto, nos dias deles, e é algo que precisa ser respondido em nossos dias, né? O quão importante é a ressurreição de Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz: agora, se você prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos, mas se não houver ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação está vazia e sua fé também está vazia. Sim, e somos encontradas falsas testemunhas de Deus, porque testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se, de fato, os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscita. E se Cristo não ressuscitou, sua fé é inútil. Você ainda está em seus pecados. Então também aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Se nesta vida apenas temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais lamentáveis, ou é inútil, ou é vã a nossa fé. Queridos, fizeram uma colocação dessa para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai dar uma resposta, né? E essa resposta, nós precisamos ter ela no nosso coração, na nossa mente, porque vão requerer perguntas para a nossa fé. Paulo começa dizendo a eles que a ressurreição de Jesus é o que mantém toda a base da nossa fé, é o que fundamenta a nossa fé. Paulo diz que se Jesus ele não ressuscitou dos mortos, tudo que nós cremos, então isso tudo, né, é apagado, tudo isso já não tem sentido, tudo isso é vazio e tudo isso se torna inútil. Além disso, Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dos mortos, Paulo e todos os outros crentes que caminhavam com ele, que faziam a obra com ele, que davam, que eram portadores dessa boa notícia para as pessoas do seu tempo, eles não passavam de um bando de mentirosos e que a humanidade continuaria sendo condenada pelo seu pecado e que todos os que morreram e fizeram, né, parte dessa galeria de pecadores estariam eternamente perdidos. Mas Paulo ele não para por aí.
Paulo ele segue dizendo que se Jesus não ressuscitou dos mortos, todos os que acreditam, né? Todos os que acreditam nisso estariam de fato fadados a uma grande farsa, porque toda a sua vida e seu sistema de crença seria uma completa perda de tempo. Mas a boa notícia, e Evangelho é essa boa notícia, é que Paulo não deixa a gente em suspense a respeito disso. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele responde dizendo: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias daqueles que adormeceram. E esse adormecer não é o sono mais pesado da quarentena, não do descanso, né? Esse adormecer é descer à sepultura mesmo, é falar sobre a morte mesmo. É disso que o apóstolo está dizendo aqui. Então, irmãos, a ressurreição é um fato histórico, ela é comprovada e é uma questão de registro público, e ela está distribuída, e resta você e resta a mim não abrir mão dessa verdade, porque a ressurreição mudou o mundo, né? Você pode dizer que eram manchetes, eram muito mais do que isso, né? Algumas pessoas, há um dado interessante, alguns estudiosos dizem que cerca de 80% das pessoas, né, que estão por aí, que acreditam na ressurreição, elas não vão à igreja. Você sabia disso? Que dado alarmante. Cerca de 80 pessoas que dizem acreditar na ressurreição são desigrejados. Eles não têm um teto espiritual, eles não têm um endereço para que eles possam ser alimentados nessa fé, para ampliar o conhecimento a respeito de Jesus e para se inteirar e ir recebendo cada vez mais dos benefícios da cruz do Calvário e da ressurreição de Jesus. E por que que eles não vão na igreja? Bom, podemos pensar muitas coisas, mas eu quero partir aqui de um pensamento que talvez eles não vão na igreja porque, de fato, não entenderam ainda o que isso significa, como dissemos ali atrás. Eles não entenderam, ou seja, eles não sabem por que isso é tão importante para a vida deles. Então, que diferença a Páscoa faz? Qual é a diferença que a vida e a ressurreição faz de Jesus Cristo? Faz muito, porque por esta razão da Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos. Lembra? Benefício da cruz. Quero destacar esse fato, que os nossos pecados são perdoados. Isso é muito importante. Gente, eu não acho que exista uma pessoa viva que não queira fazer tudo de novo, que não queira recomeçar, sabe? Que não deseje ter um começo totalmente novo, para corrigir todos os erros, todos os equívocos, todas as falhas que cometeram. Todas as transgressões, não só contra Deus, contra os outros, contra si mesmo, todas as feridas que isso ocasionou, todos os problemas, todas as más decisões, todos os erros, junto com aquelas coisas que vão ali torturando na nossa mente, aquelas lembranças dolorosas e que a gente acredita que a gente tem que pagar para o resto da nossa vida. Deixa eu dizer para você, da boa nova do Evangelho, Jesus pagou por você. Você não precisa pagar nada, você só precisa andar com o cara que abre a carteira, né? Você só precisa ir com quem assina o cheque, né? E Jesus é esse cara, ele fez isso por você. A Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo é sobre ter todas essas coisas perdoadas, esquecidas, sepultadas, lançadas lá no fundo do abismo e eliminadas definitivamente da sua vida. Também nos é dito em Colossenses: e você, morto em suas transgressões e na incircuncisão da sua carne, ele ressuscitou junto com ele, tendo perdoada as suas transgressões. Olha que glorioso isso. Em Colossenses 2,14, continua dizendo assim, que Jesus apagou todos esses pecados e os tirou do caminho pregando numa cruz. Eu achei uma tradução, ela é mais contemporânea, e comparando os textos, essa tradução ela é muito legal. Diz: ele perdoou todos os seus pecados. Cristo apagou completamente a evidência condenatória de leis e mandamentos quebrados que sempre pairavam sobre as nossas cabeças e anulou completamente, pregando-o sobre a sua própria cabeça na cruz do Calvário. Quem ama assim? Uou. Quem faz isso? Eu não conheço. Eu conheço a um só que fez isso. E se alguém fizer, porque conhece a quem fez isso. Jesus pagou a penalidade total, né? Ele esgotou tudo, tudo por nossos pecados, quando ele tomou e se tornou aquele sacrifício perfeito e sem pecado na cruz do Calvário. E por sua morte, meus irmãos e irmãs,
ele realizou o que Deus havia planejado desde o princípio, quando disse, está consumado. O que é que Jesus quis dizer com essas palavras? É que a sua tarefa, a sua obra, né, o seu trabalho, que o propósito de Deus para a vida dele, enquanto filho, enquanto Messias, foram todos contemplados, todos completos e todos cumpridos. E aí algo interessa muito para nós, que é o fato de que quando nós aceitamos, recebemos a Jesus Cristo em nossos corações, pedindo que ele de fato seja o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós podemos ter a mesma certeza e a mesma segurança que o apóstolo Paulo tinha. Eu quero ter essa certeza, que ela não falte de mim e que ela não falte de você. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa tremenda isso. A Páscoa faz diferença assim na nossa vida. Ela não só rasga os nossos pecados, mas ela enche de propósito. A gente falou disso há pouco, da necessidade de sabermos o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é que foi, meus irmãos e minhas irmãs, o propósito do Pai para a morte de Jesus Cristo? Bom, acho que João capítulo 12, versículo 47, dá ali uma dica importante para tentarmos responder essa pergunta. Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E eu acredito que aqui está a resposta de qual foi o propósito do Pai para a morte de Jesus, seu Filho. Paulo disse, mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Olha a importância de estar em Cristo. E novamente Paulo diz em Romanos, se você confessar com a boca o Senhor Jesus e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha que elemento interessante para a nossa fé e para a nossa salvação. Paulo acrescenta aqui que precisamos acreditar em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Porque senão a gente apareceu alguns partidos políticos da época que deram muito trabalho e não acreditaram na ressurreição, e deu um trabalhão aí para Paulo responder essa pergunta aqui que estamos fazendo com vocês. Qual que era o objetivo do Pai? Simples, irmãos. O objetivo do Pai, como todo pai, é dar bom encaminhamento, com boas tarefas, boas perspectivas, para que seus filhos possam viver a vida e possam atingir ali algumas marcas. E a de Jesus era que ele pudesse viver até o dia que nós celebramos nesses momentos, da sua morte e da sua ressurreição. O objetivo do Pai era enviar Jesus para que, através da sua morte, ele salvasse todos os que nele crescem. E porque Jesus ressuscitou dos mortos, nossa fé não é vazia, ela não é inútil, mas ela é viva e ela é vital para a vida eterna. Eu sei que você já ouviu isso por aí, mas acho importante relembrar. Nós estamos habituados, as pessoas falarem, eu também sou filho de Deus. Bom, a Bíblia diz e ela mostra para a gente que isso não é verdade, em alguns casos, né? Filho de Deus é aquele que confessou os seus pecados, se arrependeu deles e aceitou no seu coração, né, a pessoa de Jesus, que confessou com a sua boca, que acredita que ele ressuscitou dos mortos, e é essa a história. Então, meus irmãos e irmãs, por causa dessa morte de Jesus e da sua ressurreição, apenas ele prometeu que a gente poderia ter uma vida abundante agora. Onde estão os outros deuses desse mundo? Quais são as promessas de outros deuses desse mundo? De todos os outros sistemas religiosos que você conhece, qual pode se aproximar daquilo que nos promete Deus? Nenhum. E nenhum pode dar ou oferecer aquilo que Jesus ofereceu. João 10,10 diz que ele veio para que a gente tenha vida e que a gente a tenha abundância. E detalhe, vida aqui, agora e pro além e o depois pelo poder da ressurreição de Jesus, e louvado seja Deus por isso. Jesus veio não apenas para perdoar os nossos pecados, então, e nos dar a vida eterna, que é mais do que qualquer um de nós merece, mas ele também deseja dar uma vida para nós abundante, cheia de significado, cheia de sentido, de uma melhor posição, de alguns confortos aqui nesse encaixe da vida. Não é só sobreviver, mas é viver. Viver com alegria, viver com esperança, viver vendo realidades sendo mudadas, vivendo
a graça de Deus a cada dia, verificando como é que Deus intervém na nossa história, precisando de milagres e o milagres existir, precisando de cura e a cura existir, precisando de provisão, precisando de livramento e a provisão e o livramento chegar até a nossa tenda, até a nossa vida e das pessoas que intercedemos por elas. Mas não é o que a sociedade está tentando nos vender nesses dias, não é o que a sociedade tenta nos passar. A sociedade diz que a menos que a gente tenha certos produtos, a gente nunca vai ser feliz e produtivo. Note que a sociedade, ela contradiz exatamente aquilo que Cristo veio para dizer. O que eu quero dizer é que como é que nós vamos nos dar bem hoje se a gente não tiver um air fryer dentro de casa para a gente fazer uma batata sem óleo, né? Como é que a gente vai poder sobreviver sem a gente ter uma Netflix nessa quarentena, uma Amazon ou qualquer coisa parecida, né? Como é que a gente vai ficar, né, nesses dias se a gente não tiver uma TV com smart, né? Se a gente não tiver pelo menos um Chromecast, alguma coisa para que a gente possa passar melhor nosso tempo. Ou então, como é que a gente vai sobreviver se eu não tiver um iPhone geração nem sei do que, né? Se eu não tiver um smartphone super poderoso, um tablet do momento ou um super computador capaz de dividir átomos dentro de casa, né? Como é que você vai passar por essa vida se você não tiver uma roupinha da Lilica, Repelica, ou do Tiger para você dar para os seus filhos? Como é que você vai passar dessa vida se você não tiver um tenão da Nike, né? Para você poder usar confortável, com plataforma, com amortecedor, com tudo, da Adidas, né? Sem camisetas, né, da Gucci, da Giorgio Armani, e por aí vai. Como é que a gente vai se a gente tem que comprar camiseta no Mercado Livre, né? Pacote de 12 por 30 conto. Como é que eu vou sobreviver se eu ficar assim, né? Ô, gente, é isso que a sociedade está passando para a gente. A ideia que ela tem passado para a gente de ser feliz, ela está pautada em coisas. E a ideia de Jesus, que ele passa para a gente ser feliz, ela está pautada em gente. Gente que é igual ao que ele foi e ele espera que seja igual ao que ele é. E aqui a realidade das maiorias das pessoas, elas estão sendo confrontadas pela sociedade porque elas estão vivendo, aliás, não estão vivendo, elas estão meramente existindo em muitos casos, né? Eles acordam pela manhã cedo, vão para o trabalho, voltam para casa, jantam, assistem TV, entram no computador, fazem jogos e depois eles vão para a cama apenas para repetir esse cenário no dia de amanhã e assim sucessivamente acontecendo. Outros seguem aquilo que alguns chamam de a rota do rei Salomão, né? Isso é, só encontram seu objetivo realizado através do prazer, do prestígio e do poder. Essa é a rota do rei Salomão. O que eles não veem é que no final Salomão achou que tudo isso era uma incompleta perda de tempo. Tanto que ele vai dizer, vaidade das vaidades. Mas Deus nos criou para um propósito. E ele tem um plano para a nossa vida antes mesmo da gente nascer. Efésios diz, pois somos a sua obra criada em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Meus irmãos e irmãs, essa palavra obra, em outras traduções, significa obra-prima, uma obra de arte. O que está sendo dito é que cada um de nós, cada um de vocês, é uma obra de arte única de Deus. E Deus deseja que você saiba disso. Deus, ele não escolheu os seus filhos preferidos. E você pode decidir se você quer ser um ou não. Porque se você decide ser filho, você já está na preferência dele. Deus tem um plano para a nossa vida. Ele deseja que a gente cumpra. E sabe qual é a tragédia disso, gente? A tragédia é que poucas pessoas descobriram qual é esse propósito, é esse plano de Deus. Mas a boa notícia é que à medida que a gente continua a crescer junto, a caminhar junto, nós vamos aprendendo sobre o desejo e o desígnio único de Deus para as nossas vidas. Lá em Atos, capítulo 20 e 24, diz que a vida não vale nada, a menos que a gente a utilize para realizar a obra que me foi designada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros qual é a boa nova, né? Contar aos outros as boas novas sobre a poderosa bondade e o amor de Deus. E para mim a Páscoa, ela resume tudo isso. Veja bem, enquanto cada um de nós foi designado exclusivamente para Deus,
ele fez com o objetivo final dele em mente, que é trazer as boas novas às pessoas que ele coloca dentro da nossa esfera de influência. E então a gente só precisa agora descobrir como é que a gente consegue isso. Primeiro, pelo poder de Cristo. Considere o poder de Cristo na sua vida. João disse, eu dou a minha vida para que eu a tome novamente. Olha só, que poderoso isso. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade, eu tenho poder para entregar e também para reavê-la. Foi a ressurreição que provou o poder de Jesus, o poder sobre a morte na sepultura, queridos. Os líderes religiosos daqueles dias, aqueles que nós podemos comparar aos céticos de hoje, eles zombaram de Jesus dizendo alguma coisa parecida. Ei, você é realmente filho de Deus? Então desça dessa cruz, pula daí. Eles queriam que Jesus demonstrasse um poder fazendo isso. Mas o que eles não sabiam é que Jesus ia fazer algo muito maior e algo muito mais poderoso do que eles poderiam imaginar. Ele deixaria os romanos matá-lo primeiro, colocar ele dentro de uma tumba, mas 3 dias depois, ele mostraria para eles o que realmente é o verdadeiro poder, quando ele voltasse à vida, provando quem afirmava ser. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é poder. Isso é Jesus. Isso é benefício da Páscoa. E a parte mais legal, para a gente concluir, é que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus na sepultura está disponível para nós, né? Efésios diz, oro para que você comece a entender como o poder dele é incrivelmente grande para ajudar aqueles que acreditam nele. É esse mesmo poder poderoso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o colocou no lugar de honra à direita de Deus nos céus. Irmãos, nós não temos um propósito para as nossas vidas, mas Jesus nos deu seu incrível poder para realizar os propósitos de Deus e viver através da nossa crença deles. E isso significa poder mudar o que não podemos mudar sozinho. Isso é tanta coisa, hábitos, né? Mágoas, feridas, é poder deixar a culpa embora, os ressentimentos e a tristeza que nos mantém presos no passado, é o poder de perdoar os outros que nos mantém em movimento, enquanto tudo vai contrário a isso, o que a gente quer fazer é parar. É por isso que a gente pode dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Pelo poder de Cristo, pelas promessas de Jesus, você pode levar esta palavra de boas novas do Evangelho ao conhecimento das pessoas. E por fim, queridos, a Páscoa prova que Deus cumpre suas promessas. É o que Moisés e Paulo nos dizem, né? Tudo aquilo que fora dito, que fora previsto, aconteceu por conta do Senhor Jesus. Eu desejo de que nessa noite a Páscoa ganhe novos significados, uma nova releitura para você. Eu desejo para você que está nos assistindo, se você ainda está olhando para esse evento à distância, se você ainda está só sendo seduzido por uma ideia de felicidade que a sociedade vende para você, eu digo para você que a Páscoa é agora, que o tempo é esse, e eu quero apresentar essa pessoa mais linda de todo o universo, que é Jesus Cristo, como grande acontecimento da sua história, da sua vida, e com o poder de transformação que você pode alcançar e desfrutar, né? O tempo aqui é curto, eu volto aqui ao pastor Paulo, peço que Deus lhe abençoe, que você se renda a Jesus, e eu sei que a gente quer caminhar com você, o pastor Paulo vai falar disso, mas, né, se você nos visita, deixe mesmo seus dados a nós, tá? A gente quer ajudar você a conhecer melhor o significado da Páscoa e lembrar você em todo tempo que a Páscoa, que contempla a ressurreição de Jesus Cristo, mudou tudo, mudou a minha vida, mudou a vida do pastor Paulo, mudou a vida de tantas pessoas no mundo e vai mudar a sua também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, pastor Christian. Eu estava me lembrando do momento que você falou que a Páscoa, ela logo no comecinho, né, da sua reflexão, a Páscoa, ela pressupõe a possibilidade da gente fazer de novo, né? Você fez uma pergunta, qual dos seres humanos que estão sobre a Terra que não gostaria de começar novamente, de fazer novamente de uma forma acertada, né? E eu me lembrei de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, texto da instituição da Páscoa.
quando a palavra diz que o Senhor fala para Moisés, para que Moisés transmitisse à nação de Israel. Esse vai ser o principal mês do ano, o primeiro mês para vocês. A partir dali, o povo de Israel poderia passar a contar. O povo de Israel não, o povo hebreu, né? Ele poderia passar a contar os meses. Deus estava dando para eles, na Páscoa, a possibilidade de um começo, né? A Páscoa, ela era essa marca de um começo, de um início. E como disse o pastor Christian agora, de repente, para você, meu irmão, minha irmã, você está vendo esse evento de longe, está vendo a Páscoa de longe, porque não passou por alguns processos, o processo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de declarar isso conforme a palavra pressupõe que deva ser feito, né? Pastor Christian citou Romanos 10, versos 9 e 10, crendo com o seu coração e confessando com a sua boca, porque é necessário fazer isso. E bem também lembrou o pastor de João, capítulo 1, versículo 12, quando a palavra fala que a todos quantos creram foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, e não a qualquer um. De repente, você não passou por esse processo, e nós queremos te ajudar a isso. Na bio aqui do Instagram, @metodistapp, tem um link para que você possa preencher um formulário se apresentando para nós, porque nós queremos fazer contato com você, tá bom? Então, preenche lá, você que nos visita, você que é de Prudente ou é aqui da região e que de repente não faz parte da igreja, não faz parte de alguma das nossas células, preenche esse link lá na bio para a gente poder entrar em contato com você, tá bom? Deixa eu dar alguns avisos aqui, logo em seguida nós vamos orar encerrando. Passa uma hora voando, né? Uma hora passa voando. Mas, amanhã, 19 horas, o pastor Marcelo e o pastor Christian vão estar aqui no @metodistapp com mais uma live, tá? Amanhã, 19 horas. No domingo, 7 horas da manhã, está aqui no nosso Instagram o bannerzinho, é a última postagem no nosso Instagram, o banner do culto regional da ressurreição, 7 horas da manhã, pelo YouTube Igreja Metodista 5RE, tá bom? E no domingo também, às 19 horas, no nosso YouTube da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, né, que é o youtube.com/metodistapp, tá, de Presidente Prudente. No nosso YouTube nós vamos ter a celebração especial de Páscoa, tá bom? Pastor Christian, Deus abençoe sua vida. Nós temos, acho que 2 minutos para você fazer aquela oração e encerrar. Amém. Glória a Deus. Oremos, queridos. Deus, eu quero, nessa hora, te agradecer. Obrigado, Pai. Por conta da salvação que temos na pessoa do Filho. E peço que o Senhor coloque no coração de cada homem e cada mulher que escutou a sua palavra, nesse momento, que a salvação não é sobre o que sabemos, mas sobre quem conhecemos. Sim, e nós queremos a cada dia mais conhecer a pessoa linda e maravilhosa de Jesus. Eu suplico que o Senhor possa agora estar abençoando e transformando, modificando situações da vida das pessoas que assistiram essa live, Senhor. E eu peço que o Senhor também esteja agora ali derretendo o coração das pessoas que estão dizendo: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te receber como o Senhor e Salvador da minha vida. As pessoas que estão aceitando crer com o seu coração, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, Pai, que elas possam começar já a experimentar, Pai, as alegrias do céu sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Concede graça, concede misericórdia, derrama a sua bênção, derrama a sua paz, e em nome de Jesus, ó Pai, permita, Pai, que as boas novas do Evangelho continuem chegando a milhares de pessoas, e usa cada um de nós aqui. Usa nós, pastores, usa, Pai, os teus filhos e filhas que estão conosco, que todos sejamos extensões, ó Pai, dos braços ministeriais do Senhor sobre a face da terra. Aleluia. E assim, ó Pai, ministramos